Vamos ler então. Efésios, capítulo 1, verso 4 e 11. Efésios, capítulo 1, verso 4 e 11. Daí você senta e aí nós depois vamos ler outros textos, mas não, primeiro vamos ler, depois você senta. Acho que eu lembrei junto, né? Vamos ler, depois você senta e aí vamos lá. Efésios 1, 4 e 11. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Verso 11. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Amém? Agora sim, você pode sentar. Deixa aí marcado na sua Bíblia, para você não ficar assim tentado a ler agora. Efésios 1, 4 e 11. A senhora estava lendo outro texto? Sim. Ah, tá. Amém. Então, queridos, a gente poderia apenas ler esse texto, porque o texto é bastante claro a respeito de propósito. Mas nós queremos, talvez, uma palavra, um termo, que nós ouvimos muito nessa casa, e que nós ouvimos muito as pessoas que falam do reino de Deus, elas mencionam muito essa palavra propósito. E muitas vezes alguém começa a pensar que não há um propósito de Deus na minha vida. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? O que o Senhor quer para a minha vida? Então, nessa tarde, através da palavra, nós queremos primeiro entender o que é o propósito. Depois, nós queremos entender o que muitas vezes é confundido com o propósito. E por fim, ao final, nós deveremos entender qual é o propósito eterno de Deus. Qual é o propósito eterno de Deus para mim, para você e para todos quantos Ele chama? Existe um propósito eterno de Deus. Então, nosso desejo é, ao final dessa palavra, a gente conseguir, se há dúvidas aí no nosso coração, a gente consiga entender o que é o propósito e qual é o propósito de Deus para a nossa vida. A primeira coisa que a gente precisa entender, o que é um propósito? O que é o propósito? Propósito significa alvo, significa meta, significa vontade. Então, o propósito de Deus para a minha vida, eu estou dizendo qual é o alvo de Deus na minha vida, eu estou dizendo qual é a meta, onde eu devo chegar, eu estou dizendo qual é a vontade de Deus para a minha vida. A palavra de Deus, ela nos fala, ela nos mostra, embora não usando o termo propósito, ela nos mostra na vida de alguns personagens que, quando eles foram chamados por Deus, ou que muito cedo o Senhor manifestou a eles qual era a sua vontade, qual era o seu querer, o que ele queria realizar na vida daquelas pessoas, qual era a meta, onde eles deveriam chegar. Nós vemos isso, por exemplo, na vida de José, ainda muito jovem. O Senhor veio e o Senhor mostrou para José: você vai chegar aqui, você vai chegar numa posição tal em que as pessoas vão se inclinar a você. Quando ele dá aquele sonho a José, ele está mostrando a José a posição que ele vai chegar, onde ele vai chegar, onde ele deve chegar. A palavra de Deus diz que o Senhor enviou o profeta Samuel à casa de Jessé para ungir Davi rei e assim manifestar qual era a sua vontade para a sua vida. Ou seja,
o que o Senhor queria realizar na vida de Davi. Então o profeta Samuel vai à casa de Jessé, ele o unge rei, expressando a sua vontade e dizendo: você vai sentar-se no trono. É lógico que a palavra de Deus também nos mostra que entre o propósito e entre uma palavra profética expressando o propósito e o cumprimento do propósito, existe um longo caminho que nós chamamos de processo. Amém? Nós chamamos de processo. Dias atrás, eu acho que foi na live que eu falei a importância de respeitar os processos. Nós não podemos hoje entrar na presença do Senhor, o Senhor nos mostrar qual é o propósito e nós damos um pulo daqui, do começo de tudo, direto ao propósito. Isso é impossível. E eu lembro de ter usado como um exemplo, por exemplo, o Pedro, que olha o ano que o Pedro está estudando. Do pré-2. Então o Pedro está começando a ler, começando a juntar as letras e tal. Né, Pedro? O Pedro, no próximo ano, ele iria para o pré? Para o primeiro ano. Então, o Pedro, no ano que vem, ele iria para o primeiro ano. Ele agora não vai chegar no ano que vem e dizer: não, mãe, agora eu vou fazer o doutorado. Isso não existe. Existem todas as coisas que fazem o caminho para chegar ao propósito. Amém? Você consegue entender isso? Assim é a nossa vida com Deus. Nós não podemos sair do pré e querer: não, agora eu vou ser mestre. Não, isso não existe. Existe um caminho. Então o Senhor mostrou para essas pessoas o seu propósito, um propósito específico para as suas vidas, como Ele mostrou para Saulo de Tarso, como Ele mostrou para Ananias quando orava, quando Ele enviou para ir orar por Saulo de Tarso. O Senhor disse: ó, esse aí, ele vai saber o que é sofrer por causa do meu nome. Ele vai levar o evangelho aos gentios. O Senhor, antes ainda de cair as escamas dos olhos de Saulo de Tarso, o Senhor já havia dito: é isso que vai acontecer. Mas há um caminho para chegar lá. Talvez na sua vida o Senhor já tenha demonstrado qual é o seu propósito de uma forma individual. É verdade que alguns pensam: agora eu estou salvo e Deus já me mostrou, eu vou gravar um CD e eu vou vender muito CD. Isso não é propósito. Deus já me mostrou, eu vou me tornar um grande pregador, eu vou ser famoso, eu vou me tornar um conferencista. Isso não é propósito. Isso não é propósito de Deus. Então, se nós não entendemos o que é propósito, é bem possível que muitos nem sequer consigam viver o propósito de Deus. Você consegue entender? Amém? Agora, se eu entender qual é o propósito de Deus para a minha vida, qual é o propósito eterno do Senhor, se eu viver o propósito eterno do Senhor, é muito certo que eu vou viver também o propósito dele para a minha casa, para a minha vida individualmente. Se eu viver o propósito eterno do Senhor, eu vou viver o propósito específico para a minha vida. Propósito é alvo, é meta, é vontade, é o querer, é o desejo de Deus. Não é sonho de Deus. Às vezes as pessoas gostam de romantizar o sonho de Deus. Não, querido, não é sonho. Deus trabalha com propósito, vontade, desejo, querer. Amém? Vamos lá então. Qual é o erro de muitas pessoas? Muitas pessoas pensam que o propósito de Deus é que todos sejam salvos. Não, o propósito de Deus é que todos sejam salvos. Esse é o propósito de Deus. Ele mesmo diz na sua palavra que o seu desejo é que ninguém se perca. Mas não é este o seu propósito. O seu desejo, você tem familiares que não conheceram o Senhor, ainda não se entregaram a Cristo, por quem você está orando, por quem você está intercedendo, por quem você está clamando ao Senhor, continue orando, continue intercedendo, continue pedindo que o Senhor traga convicção de pecados, continue pedindo que o Senhor abra o seu entendimento, continue orando para que
que o Espírito Santo alcance essas pessoas, porque o desejo do Senhor é que ninguém se perca. Mas não é essa a sua vontade, não é esse o seu propósito eterno. O propósito eterno não é nos levar à cruz e termina na salvação. Você está entendendo? Não é apenas nos levar à cruz, termina com a salvação e pronto, agora eu vou me deitar com os pés para cima, pronto, estou vivendo o propósito de Deus, agora eu sou salvo. Não é isso. Então nós precisamos entender. Vamos lá. Gênesis 1:26. Qual era o desejo de Deus quando ele criou o homem? Quando ele criou o homem. Gênesis 1:26. O que ele diz lá? Vamos ver. Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Amém? O que ele está dizendo aqui? Ele está expressando um desejo. Vamos fazer o homem. Como esse homem vai ser? Quando ele idealiza esse homem, Deus não está preocupado em dizer, esse homem vai ser alto, esse homem vai ser baixo, esse homem vai ser gordo, vai ser magro, vai ser sarado, não vai ser sarado. Como será esse homem? Se a pele vai ser clara, se a pele vai ser escura. Essa não é a preocupação de Deus, porque o objetivo dele é outro. O desejo dele é que este homem, que ele vai formar, que ele vai criar com suas próprias mãos, este homem seja igual a ele. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E se esse homem que foi criado à imagem e semelhança do Senhor, esse homem, ele vai se reproduzir, esse homem vai se multiplicar, verso 27 e 28, Gênesis 1, 27 e 28 diz, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre todos os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja na terra. Amém? Deixa fechado aí, ouça. Se esse homem foi criado à imagem de Deus, o Senhor agora, ele vai se reproduzir, ele vai se multiplicar. O Senhor já havia estabelecido uma regra, que cada espécie iria reproduzir de que forma? A mesma espécie. A mesma espécie. Cada espécie reproduziria, se multiplicaria, reproduzindo uma mesma espécie. Se ele criou este homem para ser a sua imagem e semelhança, este homem agora, que formaria com Deus uma imensa família, ele reproduziria filhos e filhas à imagem e semelhança de Deus. Amém? Está acompanhando bem até aqui? A imagem e semelhança de Deus. Mas como o homem pecou, como o homem transgrediu, como o homem desobedeceu, como o homem se rebelou contra aquilo que o Senhor havia lhe dito, não faça isso, agora este homem vai passar a reproduzir outra imagem e outra semelhança, não mais a imagem e semelhança de Deus. Esse homem que a palavra diz, fala a queda do homem, o homem caiu, o homem transgrediu, ele se tornou um ser caído da glória de Deus, caído da presença de Deus. Ele agora vai produzir filhos à sua semelhança, ele vai produzir filhos que como ele caíram, ele vai produzir filhos. Os filhos que serão gerados são filhos que igualmente estão caídos. Como Deus vai agora fazer com que este homem, ele volte a ser a sua imagem e semelhança? Qual é o caminho que o Senhor precisa usar
para que o homem volte a ser a sua imagem e semelhança. Qual é o caminho? O que Deus tem que fazer? Você era caído, Ele quer que você se torne a sua imagem e semelhança. O que Ele vai proporcionar para te trazer de volta para Ele? Salvação. A salvação. Você estava, era um homem caído, um homem afastado do Senhor, e agora Ele precisa trazer esse homem de volta para si. Ele precisa, porque o que fica explícito e claro, Deus quer uma grande família, mas Ele não quer apenas com qualquer família. Ele não quer apenas filhos. Existe uma exigência de Deus. Existe algo que o Senhor exige. O que diz então a palavra? 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos ler alguns textos assim para entender bem a questão do propósito e de por que a salvação não é o propósito. A salvação é um meio para chegarmos ao propósito. 1 Coríntios 15, verso 45. Vamos lá. 1 Coríntios. Passou para lá, agora passou para cá. 15, 45 até o 48. Vamos lá. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O primeiro Adão é Adão. O último Adão quem é? É Jesus, é Cristo. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E assim como é o homem celestial, tais também os celestiais. Então parece um imbróglio, parece assim, fala uma coisa, fala outra. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Todo homem nascido em Adão, naturalmente é descendente de Adão, e como descendente de Adão, ele está caído. Por natureza, presta atenção nisso, por natureza, pelo nascimento natural de carne e de sangue, pertencemos à raça de Adão. Amém? Por nascimento natural de carne e sangue, pertencemos a Adão, somos descendentes de Adão. E por ser descendente de Adão, nós nascemos já com uma natureza corrupta, estragada. Amém? Nascemos assim. Mas quando nascemos de novo, pelo novo nascimento, nos tornamos participantes de uma nova raça, a raça celestial, a raça de Cristo. Você está entendendo? Então, quando nascemos de novo, o que Jesus disse para Nicodemos? Nicodemos, importa que você nasça de novo. É preciso nascer da água e do Espírito. É preciso acontecer um novo nascimento. Somente um novo nascimento vai nos dar a capacidade de abolir o efeito da antiga natureza e recebermos uma nova natureza. Eu não sei se você consegue entender, porque para mim é fácil, não sei se você consegue entender. Então, é fácil? Não é fácil. Então, vou explicar de novo. Naturalmente, somos descendentes de Adão e herdamos de Adão uma natureza corrompida. Todo ser humano que nasce nessa terra, para entrar no reino de Deus, para fazer parte do reino de Deus, para se tornar filho de Deus, precisa ser salvo. Amém? Amém. Todo ser humano, por mais lindo que seja, por mais bonitinho que seja, por mais carinhoso que seja, é um ser humano
caído, pecador e precisando de salvação. Nós, às vezes, usamos linguagens assim muito passionais, muito amorosas. Ai, nasceu um filhinho, é um anjinho. Não é anjo, não tem asa, não é anjo, é uma pessoa, é um ser humano, por mais lindo que seja. É um ser humano e é pecador, já nasce com a natureza de pecado. Ele não nasce com a natureza de anjo, porque não é anjo. Ele nasce com a natureza de Adão, que é uma natureza de pecado, de pecador. Então, por natureza, por sangue, pela carne, nós nascemos de Adão e temos uma natureza corrompida. Mas o Senhor quer nos trazer para fazer parte da sua família. E o único jeito de entrarmos nessa família de Deus e de nos tornarmos filhos de Deus, precisa acontecer um novo nascimento. Precisa acontecer uma troca de natureza. Eu preciso deixar de ter a natureza adâmica e receber a natureza de Cristo. Como é que isso acontece? No novo nascimento. Nicodemos disse: mas como é que eu vou agora, eu já um homem velho, voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus está falando de receber uma nova natureza, de abolir a velha natureza adâmica, que é pecadora, que é rebelde, que se rebela à vontade de Deus, que se rebela ao querer de Deus. E através desse novo nascimento, quando nós recebemos a Cristo, quando nós somos salvos, então, nesse nascimento, nós recebemos uma nova natureza. Que natureza é essa? A natureza de Cristo. Agora deu para entender? Conseguiu agora? Amém? Recebemos essa nova natureza. Mas, então, a salvação não é o fim de todas as coisas. Não é, ou seja, Deus trabalhou toda a eternidade apenas para me dar a salvação. Agora vai dar um nó. Deus trabalhou toda a eternidade só para que eu seja salvo, só para que eu receba a salvação, só para que eu vá para a cruz, só para que eu chegue à cruz, só para que eu encontre a salvação, para que eu encontre a redenção. Não, a salvação é a porta de entrada, é o meio pelo qual eu vou iniciar essa nova vida, onde as coisas velhas já passaram, onde a natureza velha já não governa, onde tudo se faz novo, e agora Ele vai me levar ao propósito, que não é só a salvação. Então, a salvação não é o fim, a salvação é o meio pelo qual Ele vai me levar ao propósito eterno. Amém? Amém. Estou falando de propósito eterno. Deus pode falar a alguém, quando essa pessoa, seja por palavra, seja por profecia, seja por oração, seja por um desejo interno, seja por uma intuição muito forte, ele chegar e dizer a alguém: Márcia, você vai fazer isso, vai fazer isso, fazer isso, esse é o propósito da sua vida. Mas se ele não disser nada, se ele não falar nada, e se ela viver o propósito eterno, ela viverá o propósito de Deus para a sua vida. Então, talvez isso você não entenda. Deus não chamou todos e disse: você vai falar, levar o evangelho aos gentios. Você não vê isso quando ele chama Pedro. Quando ele chama Pedro, ele diz assim: vocês vão ser pescadores de homens. Você já leu isso, né? Vocês vão ser pescadores de homens. Mas para a grande maioria, nunca o Senhor disse: você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Ele nunca expressou qual seria o propósito dele na vida dessas pessoas, como se houvesse um propósito individual. É essa parte que eu quero que você entenda: um propósito individual e um propósito eterno. Tá? Propósito individual: Saulo, você vai levar a palavra aos gentios, você vai sofrer por causa de Cristo. Propósito individual: José, você vai tomar uma posição de honra, onde as pessoas vão se inclinar em reverência diante da tua presença. Davi, você vai sentar-se no trono. Você está entendendo? Um propósito individual, certo? Mas você vê nos evangelhos, você não vê
ele expressar esse propósito individual na vida de ninguém. Mas fica implícito qual é o propósito de Deus. Você diz, tá, pastor, o senhor está enrolando, o senhor não fala. Mas é que eu quero que você entenda que há um propósito individual, onde o Senhor vai sinalizar a você: eu quero que você faça isso, eu quero que você realize isso. E há um propósito individual que serve para Márcia, que serve para Lourdes, serve para o Biga, que serve para todos nós. E que se todos nós vivemos esse propósito, que é o propósito eterno de Deus, se vivermos esse propósito eterno, viveremos o propósito individual, porque fatalmente ele vai nos levar a realizar o propósito. Vamos lá então. Você está pensando assim, o pastor está enrolando, o pastor não está falando. Mas vamos lá. O que mais que a palavra de Deus nos fala? Colossenses 1,15. Colossenses 1,15. Colossenses 1, verso 15. Glória a Deus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Amém? Está se referindo a Cristo. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Marca aí. Lá no princípio, o que Deus diz? Façamos o homem a nossa imagem. Agora, ele está falando de Cristo agora. Daí ele diz, este aqui é a imagem. Este aqui é a imagem do Deus invisível. Mas além de ser a imagem do Deus invisível, há uma vírgula, e aí tem uma outra palavra, dizendo, ele é o que? O primogênito. O que é o primogênito? O primeiro de muitos. Então ele é a imagem de Deus, e agora ele também é o primeiro de muitos outros semelhantes a ele. Muitos outros igualmente a imagem de Deus. Uau, vocês vão pular e glorificar o Senhor. Eu acho que você não está entendendo isso. Ele diz de Cristo, este aqui é a imagem de Deus. O primeiro homem, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem. O homem pecou, perdeu a imagem de Deus, caiu no pecado. O Senhor criou um meio de nos trazer de volta para Ele, através da salvação, nos deu um novo nascimento, para que através do novo nascimento, nós nos tornemos iguais a Cristo. Cristo é a imagem de Deus, e Ele diz, Ele é o primeiro de muitos outros, que igualmente serão o quê? A imagem de Deus. Amém? Amém. Conseguiram entender? Não, pastor, não entendi. Entendeu ou não entendeu? Quem não entendeu? Deixa eu ver. Se ninguém levantou a mão, vou crer que você está entendendo. Igualmente, ele é agora a imagem de Deus. O que Cristo é? Cristo é o Filho que viveu em obediência e que a sua única oração era: seja feita a sua vontade. Vontade de Deus é o quê? Propósito. Amém? Seja feita a sua vontade. Propósito. Quando nós oramos, seja feita a sua vontade, nós estamos automaticamente dizendo: eu nego a minha vontade. A minha vontade, Senhor, era dirigir uma Hilux, uma S10, era ter um casarão, era ganhar milhares de reais. É a minha vontade. Mas aí quando eu oro, Senhor, seja feita a sua vontade, Ele diz: tu vai dirigir um acidente mecânico, tu vai ganhar pouco, tu não vai ter muito dinheiro. Essa é a minha vontade para a tua vida. Você está entendendo? É isso que eu quero agora. Quando eu oro, seja feita a tua vontade, eu ao mesmo tempo estou dizendo: eu nego a minha vontade. E se eu oro, Senhor, seja feita a tua vontade, eu estou dizendo: Senhor, cumpra o teu propósito na minha vida. Mas a gente precisa saber que quando a gente ora, seja feita a sua vontade, Deus pode nos estar aguardando ali com uma cruz. Não com uma promoção, não com a honra, né? Deus falou que vai me honrar, que as pessoas vão me honrar. Sim, como assim ser honrado
pelo mesmo mundo que matou o teu Salvador. Que história é essa? Como assim Deus vai te honrar se esse mundo matou o teu Salvador e esse mundo quer te honrar? Isso não existe. Deus disse que eles vão me honrar. Cuidado. Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Então agora temos Cristo e Colossenses diz, Paulo diz, ele é a imagem de Deus e ele é o primogênito. O primogênito de toda a criação. Ele é o primeiro de toda a criação. O que diz 2 Pedro? Vamos lá, falamos da natureza, voltamos a falar da natureza. 2 Pedro 1,4. 2 Pedro 1,4. Se você não consegue entender, fala aí que eu consigo entender, então eu vou seguindo em frente. Ninguém fala, eu vou seguindo em frente. 2 Pedro 1,4. O que ele diz? Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, o que a palavra está dizendo? Em Cristo, nós somos chamados a fazer partes da natureza divina. Amém? Amém. Nós entramos na natureza. Qual é a natureza divina? A natureza de Deus. Através de Cristo. Através de Cristo, o Cristo que vive em mim vai me proporcionar pelo novo nascimento a oportunidade de fazer parte da natureza divina. Tá fácil agora, né? Amém? Tá fácil? Então vamos lá, vamos seguir em frente. Colossenses 1,27, nós não lemos ainda, né? Colossenses 1,27. O que ele fala mais? Está falando da natureza divina, está falando do propósito. Colossenses 1,27. Eu abri Efésios aqui, eu vou fazer que nem a pastora, eu li errado. Colossenses, Filipenses, Colossenses. Antes de Tessalonicenses. Colossenses 1, 27. Vamos lá. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A esperança da glória. Deus quer filhos à sua imagem e semelhança, então Ele nos dá Cristo. Porque se Cristo estiver em nós, então há esperança da glória estar em nossa vida. Amém? O próprio texto se explica. Então, ao invés de você tem que torná-lo uma palavra rema. Ao invés de ler Cristo em vós, o outro, a esperança da glória, Deus está dizendo Cristo em mim, esperança da glória. Se Cristo estiver em mim, eu recebo essa natureza. Eu recebo a natureza divina e há esperança da glória em mim. Amém? Entendeu? Entendeu ou não entendeu? Amém. Então vamos lá. Você até o final vai entender. Ah, agora entendi. Pelo menos essa é a minha expectativa. Romanos 8. Romanos 8, 29. Deus quer a sua família. Deus quer uma grande família. Ele tinha um único filho. Ele estabelece uma nova família. Mas só que essa família não pode ser uma família de filhos de qualquer jeito. Romanos 8, 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja de novo a questão da imagem de Deus. Cristo, Ele nos predestinou, Ele nos chamou de antemão para sermos conforme a imagem de seu Filho. Você lembra que Paulo fala que eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Até que Cristo de que jeito? Até que a imagem de Cristo. A imagem de Cristo seja formada em vós. É como, vamos dizer, vocês não conheceram, eu também não conheci, porque eu não sou tão velho assim.
Mas tinha o lambe-lambe. Você conhece o lambe-lambe? Aquela fotografia que tiraram, com aquele que queimava uma cova assim, e aí gravava a imagem, gravava a imagem num negocinho lá, e depois essa imagem gravada, ela era reproduzida no papel. Que até pouco tempo foi o mesmo procedimento quem batia fotografia. Quem conheceu as máquinas fotográficas que tinham rolos de filme? Quem conheceu? Falei alguma coisa que vocês conhecem. Não puxei lá no século passado. Então, quem conheceu as máquinas de filme? Então, o que era? Você colocava um filme lá na máquina, tinha que ter todo o cuidado. Não puxa demais, senão vai queimar o filme. Vai estragar o filme. Às vezes a pessoa tinha tanto medo, levava na loja, coloca para mim o filme. E aí, o que era o procedimento de tirar a fotografia, e que a gente grotescamente dizia bater a fotografia? O processo era abrir um pequeno buraco, um minúsculo buraco de luz, que capturava a imagem e gravava no negativo. Amém? Que gravava no negativo. Então o negativo era o modelo, o negativo era o protótipo, o negativo era aquele que seria usado para depois gravar no papel e reproduzir quantas fotos iguais àquela. Amém? Agora ficou fácil entender, né? Então Cristo é o negativo, para que ele seja gravado em nós e que nós possamos reproduzir em nossa vida igual a Cristo. Amém. Poxa vida, glória, essa vem do céu, obrigado Senhor, oh Jesus amado. Cristo é o modelo negativo que vai imprimir em nós, para sermos iguais a Cristo. Então o que a palavra fala? Sabemos que todas as coisas, não, verso 29, esse aqui é outro. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Deus quer que todos os seus filhos sejam iguais a quem? A Cristo. A Cristo. Todos os seus filhos sejam iguais a Cristo. Que todos os seus filhos reproduzam a imagem de Cristo. Este é o propósito de Deus. Este é o propósito de Deus. Então, se eu oro, Senhor, seja feita a tua vontade, eu não entendo, eu não conheço qual seja o propósito individual para a minha vida, mas eu oro, Senhor, seja feita a sua vontade, e eu estou vivendo como Cristo uma vida de obediência ao Senhor. Eu não decido as coisas da minha vida, eu espero que o Senhor me dirija, me guie para decidir as coisas, porque as coisas que eu decido pela minha vontade, elas vão me afastar do propósito de Deus, elas vão me distanciar do propósito de Deus. Mas se eu for um filho que reproduz a imagem de Cristo, que é um filho obediente, que é um filho que faz a vontade do Pai, eu vou viver qualquer que seja a vontade individual de Deus para a minha vida, porque eu não vou seguir os meus sonhos, eu vou viver o propósito de Deus. Você está entendendo? A questão é, eu quero viver o meu sonho, eu quero viver o meu desejo, eu quero fazer o que eu quero, mas Deus está dizendo, não, você precisa reproduzir Cristo. Cristo disse para ele, Senhor, se é possível, passa de mim, mas seja feita a tua vontade. Cristo falou isso referindo-se à cruz, mas ele poderia usar essa palavra em qualquer outra situação. Porque qualquer outra coisa que não seja a vontade de Deus e com a qual eu lute para fazer, eu lute para cumprir, eu empenhe força para fazer, eu vou estar me distanciando do propósito, eu vou estar brigando com Deus, eu vou estar me rebelando contra a vontade de Deus e dizendo para Ele, o Senhor quer que eu reproduza Cristo, mas eu não quero, eu quero fazer isso aqui. Eu quero viver desse jeito aqui. O senhor quer me dar esse carro quebrado aí, mas eu não quero, eu quero outra coisa. O senhor quer que eu viva essa vida simples, mas eu não quero essa vida simples, eu quero outra coisa, eu quero ter fama, eu quero ter dinheiro, eu quero ser famoso. Epa, para aí, mas não é essa a minha vontade. Não é assim. Porque você pode perfeitamente reproduzir Cristo
e porque reproduz Cristo, vender o seu CD. Você pode perfeitamente reproduzir Cristo e se tornar conhecido porque reproduz Cristo. Você está entendendo? Você pode reproduzir Cristo e ser notado na sua empresa e ser colocado em posições de respeito na sua empresa porque você reproduz Cristo. Agora nós estamos entrando numa época eleitoral e as propagandas que já vêm, elas dizem assim: fulano foi honesto a vida inteira, como se ser honesto fosse alguma coisa do outro mundo. Foi honesto, é honesto. Mas se você, na sua casa, na sua vida, na sua empresa, reproduzir Cristo, ser um filho que representa Cristo, reproduzir Cristo em obediência, em palavra, em domínio próprio, reproduzir Cristo, você vai viver a vontade de Deus, qualquer que seja ela. Deus vai te empurrar, te impulsionar para aquele propósito. Não sei se você consegue entender isso, porque o alvo do Senhor é esse. Vamos seguir mais. Romanos 8:28, já estamos em Romanos. Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você é chamado de Deus? Sim. Amém? Então tem um propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Não sei, pastor, Deus não me mostrou ainda. O propósito de Deus é que você reproduza Cristo, que você seja semelhante a Cristo, que você seja igual a Cristo. Ele te chamou para isso, Ele te salvou para isso, Ele te deu um novo nascimento para isso. Ele não te salvou apenas para que você não fosse para o inferno, para que você fosse livre de um juízo, de uma ira de Deus. Ele te salvou para imprimir em você a imagem de Cristo. Amém? Amém. Porque o propósito de Deus, não vou terminar ainda, vou falar mais um pouco. Efésios 4. Gálatas, Efésios 4, verso 13. Efésios 4, 13. Efésios 4, 13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Muito bem, você foi salvo? Amém. A palavra de Deus, ela cita esse novo nascimento em Cristo. Ela faz uma comparação ao nascimento natural. Amém? O bebê, quando nasce, qual é o seu alimento? Leite. O apóstolo Paulo, ele se dirige a uma igreja, a uma congregação, e ele diz para eles assim: eu gostaria de ir até vocês e levar a vocês um alimento sólido. Eu gostaria de ir a vocês e levar um alimento forte, levar uma feijoada, levar um mocotó, levar um alimento forte para vocês. Aí ele diz: mas eu não posso, porque vocês são muito infantis e eu tive que lhes trazer o quê? Leite. Então o que a palavra está dizendo? Quando nascemos, quando há um novo nascimento, quando há o nascimento do Espírito, nós vamos nos alimentar sim, com coisas muito simples, muito, vamos dizer assim, pequenas, básicas, essa é a palavra, básicas, mas nós precisamos crescer. Amém? Diz aí para o irmão: cresce, irmão, por favor, cresce. Esse cresce. Porque você, ainda hoje nós estamos falando sobre, ali conversando em casa, sobre a amamentação. E aí a gente abordou a questão de uma criança com idade X que ainda amamentava, que estaria totalmente fora assim do padrão. Como que uma criança com aquela idade ainda estaria 8 anos. Com 8 anos ainda seguia amamentando no peito. E a mãe muito feliz dizendo: todos diziam que não, mas eu amamentei até os 8 anos. Muito bem, isso é um problema dela. Mas você está em Cristo, você nasceu em Cristo. Você não pode ficar 8 anos querendo comer sua coisinha básica. Você precisa crescer, você precisa amadurecer.
Você não pode vir ao templo pensando, eu vou lá, eu quero ouvir uma palavra motivacional, hoje eu estou muito triste, tomara que o pastor pregue uma mensagem motivacional. Não, querido, você já está na idade de comer feijoada, de comer mocotó, de comer churrasco de costela, bem gorda, de se alimentar de coisas que vão sustentar, que vão te dar sustento espiritual, para que você possa viver esses dias. Amém? Então a palavra está dizendo, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos chegar à maturidade espiritual. Maturidade espiritual. O que fala ali em Efésios 4:13? Aí você entende melhor o que Paulo está falando. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, nós temos que crescer, nós temos que amadurecer. Amém? E a gente tem, essa casa tem amadurecido em tantas coisas. Eu sempre digo aqui, é um lugar que eu amo adorar ao Senhor. Há liberdade para adorar ao Senhor. Às vezes a gente vai em algum lugar e a gente faz que nem o profeta fazia, o sacerdote fazia, a gente tem que levar lenha, tem que levar as pedras, tem que fazer o altar, tem que botar fogo no altar, tem que matar o cordeiro, tem que fazer tudo sozinho, porque aquela congregação ainda não entendeu que nós nos reunimos para adorar ao Senhor, que nós nos reunimos para fazer um culto para Deus. Nós não estamos aqui para cultuar o homem. E falando de cultuar o homem, quando eu digo que o propósito de Deus é apenas salvar o homem, eu estou dizendo que Deus, Ele trabalhou só para agradar o homem. Mas não é esse o propósito. O propósito de Deus é que a gente amadureça, que a gente cresça no Senhor, que a gente deixe de ser criança, que a gente pare de se apegar com pequenas coisas e comece a se alimentar de coisas saudáveis, coisas fortes que vão gerar maturidade em nossa vida. Por fim, último texto, entendemos o que é propósito, alvo, vontade, meta, desejo de Deus. Entendemos o que não é propósito, que muitas das pessoas confundem. Entendemos que existe um propósito individual, mas que também existe um propósito eterno, que é para toda e qualquer pessoa que nasceu em Cristo. Agora nós vamos ver o último texto, 2 Timóteo. 2 Timóteo. Vamos ver o que diz a palavra. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8. Perdi 2 Timóteo da minha Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8 e 9. Olha só. Vamos ver. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8 e 9. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação, propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Muito bem, pastor, afinal de contas, qual é o propósito de Deus? No primeiro texto que nós lemos está claro qual é o propósito de Deus. Agora, já que nós estamos em Timóteo, lá no primeiro texto, você lembra do primeiro texto? Efésios 1 e 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, perante ele e em amor. Qual é o propósito de Deus? Sejamos santos. Para quê? Para que sejamos santos, irrepreensíveis. Verso 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Pastor, o que Deus quer? Deus quer
uma família de muitos filhos, mas filhos que sejam iguais a Cristo. Amém? Antes da fundação do mundo, Deus disse: eu quero que vocês sejam santos e irrepreensíveis. Eu quero que vocês vivam em santidade. Eu quero que vocês sejam iguais a Cristo. Amém? Qual é o propósito então, pastor? Eu fui salvo, estou aqui feito uma música toda, não sei o que Deus quer da minha vida. Deus quer que você seja santo, irrepreensível, igual a Cristo. Igual a Cristo. A imagem de Deus. A pergunta é: você se tornou igual a Cristo? Ou você continua governando a sua vida? Sabe que às vezes no dia a dia nós somos testados. Quem vai manifestar? Se é o velho homem ou é o novo homem? Diariamente somos testados nisso. Mas o Espírito Santo está ali para nos levar, para nos conduzir. Qual é o seu propósito, qual é a sua vontade. Esses dias, nessa semana, a pastora acorda assim na madrugada, e a ela está ali sentada, ali, orando e tal. Às vezes ela me acorda também, orando. E ela estava ali orando. Faz isso todos os dias. E naquele dia ela estava orando e o Espírito de Deus, eu digo o Espírito de Deus, como assim, pastor? O senhor está dizendo que foi o Espírito de Deus? Porque às vezes o Senhor fala e a gente não sabe identificar que é o Senhor. Como é que o Espírito Santo vai falar com a gente? Ele vai nos trazer vontade, ele vai nos trazer o que a gente chama de intuição, ele vai trazer com qualquer nome que você queira dizer, que é algo que é inerente, é fora da sua vontade. E ela foi levada a orar por uma pessoa especificamente. Deus lhe mostrou uma pessoa, uma única pessoa, e ela orou por aquela pessoa. Deus não mostrou ninguém mais daquela família, apenas aquela pessoa. E ela orou por aquela pessoa. E no dia seguinte, ainda de manhã, essa mesma pessoa entrou em contato com ela. E essa mesma pessoa, naquele dia, naquela hora, naquela madrugada, naquele momento, estava precisando de mais de oração, de intercessão. Quando o Senhor vai nos dirigindo, o Senhor não vai chegar assim, aparecer com uma voz extraordinária e dizer: Márcia, ore por tal pessoa. Ele vai trazer desejo, ele vai trazer o que a gente chama de intuição. Faça isso. Isso ele faz todos os dias na nossa vida. O que nós precisamos é entender quando Deus está nos falando, quando o Espírito Santo está nos falando. Todos os dias a gente levanta e faz a mesma coisa, abre o olho, passa o dia. E talvez no decorrer daquele dia Deus diga assim: você costuma sempre ir por essa rua. Deus diga: não vai por essa rua, não vai por esse caminho, volte. Eu lembro que uma ocasião nós... Eu já passei por isso, eu não sei porquê, mas um dia Deus me fez mandar o triplo do caminho. Nós precisamos ter sensibilidade. Um dia nós pegamos, nos ajeitamos tudo, arrumamos, vamos lá em Ribeira. Vamos. Entramos pro carro, tá, vamos agora, vamos voltar tal hora e tal. E aqui, sei lá, muito antes de chegar naquele trevo que vai para Santa Maria, e eu disse assim: não sei. Eu estou sentindo que Deus não é para nós ir. Não vamos. O pastor disse: você que sabe. E essa dia lá atrás, né? Fazia para Ribeira, para quer dizer que não vamos. Não, vamos voltar, outro dia a gente vai. E aí nós voltamos. Deu uma meia volta, não, vamos para casa. Deu uma meia volta, voltamos, viemos para casa. Nós precisamos ter sensibilidade para ouvir. Isso é maturidade. Porque às vezes Deus está falando e você não ouve. E às vezes Deus tem que usar o recurso que ele usou com o Balaão, vem uma mula e fala. Sabe, você está naquela assim, não sei. E aí chega alguém que não tem nada a ver com a história e diz assim: fulano, por que você não faz tal coisa? E aí você está vendo que é Deus que está falando. E você mas não pode ser Deus falando na boca dessa pessoa ímpio, endemoniado, está falando comigo. Mas se ele usou uma mula, por que ele não vai usar o ímpio? Por que ele não vai usar o entende? Se nós
colocarmos em prática no dia a dia, ouvir a Deus, ser semelhante a Cristo. Irmãos, com certeza, muita briga que acontece em casa não ia acontecer. Quantas coisas seriam evitadas se a gente reproduzisse Cristo? E em que posição espiritual nós estaríamos se todas as vezes que o Senhor nos fala a gente ouvisse? Isso é maturidade espiritual. É a gente reconhecer a voz de Deus no meio de qualquer situação. Não faça isso. Faça desse jeito. Não tome esse caminho. Não fale com essa pessoa. Não vá com essa pessoa. Enfim, tantas outras coisas. Deus nos chamou para sermos iguais a Cristo. Como é que as pessoas conhecem você na sua rua? Como é que as pessoas conhecem você no seu trabalho? Ah, o fulano? Isso. Como é que as pessoas... Você tem que reproduzir Cristo. É isso que Deus quer. Qual é o propósito, pastor? Seja igual a Cristo. Seja semelhante a Cristo. Tenha a natureza de Cristo. Reflita Cristo. Que quando as pessoas falarem de você, eu não sei o que eles dizem agora, mas que eles possam olhar e dizer, mas o fulano... E às vezes não sabem o que dizer, mas gente boa, né? Gente vive de boa, tá? Porque tem uns que parecem uns animais chucros, né? Não pode tirar perto, não pode falar, não pode dizer nada. Já vem facão sem cabo, já fica que nem Pedro, já te corta a cabeça. Já. Reproduza Cristo. Se você conseguir reproduzir Cristo, você vai viver o propósito. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos falar com o Senhor? Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar. Aleluia.